Eu quero convidar vocês a se juntar a mim em oração. Vamos orar um pouquinho antes da gente começar oficialmente nosso culto ao Senhor. Queria que a gente ficasse à vontade para falar com o Senhor nesse momento. Hoje é um dia muito especial para nós, cristãos, nós que somos filhos de Deus. É um dia de grande celebração e quero te convidar nesse momento a se colocar diante do Senhor, trazer suas angústias, suas preocupações, suas vitórias, suas alegrias, tudo que você é diante do nosso Salvador. E ore, fale com o Senhor. Uma coisa que eu tenho aprendido também é não só falar, mas também ouvir. Então, se você não tiver palavras para expressar o que você está sentindo, o que você está pensando também, tudo bem. Mas ore para que a presença de Deus esteja aí no seu lar e que o Senhor fale com você pessoalmente essa tarde, amém? Senhor Jesus, nós te louvamos. Tu és bom, Pai. Tu és tão bom, Jesus. Hoje celebramos, Senhor, a Tua vida, a Tua morte, a Tua ressurreição. Celebramos que hoje nós temos vida em abundância por causa de Cristo Jesus. Celebramos que hoje podemos nos achegar à presença de Deus, nos achegar de forma confiante, não por quem nós somos, não por aquilo que fizemos, mas porque somos justificados, santificados pelo sangue do Cordeiro. Senhor, nós queremos te louvar e te agradecer pela tua fidelidade, porque o Senhor é fiel à verdade, é fiel a si mesmo. O Senhor não muda, mesmo quando nós somos infiéis, mesmo quando nós não cumprimos com a nossa parte, o Senhor não deixa de ser fiel. O Senhor continua fiel. E mesmo quando nós pisamos na bola, quando nós pecamos, o Senhor ainda assim manteve o seu plano de salvação. O Senhor ainda assim se colocou naquela cruz em nosso lugar. Oh, como poderíamos imaginar que um Deus, o único Deus, o verdadeiro Deus, se colocaria numa cruz para salvar a nós? Como um Criador pode morrer para salvar as criaturas? Pai, nunca poderemos compreender por que o Senhor nos amou tanto assim. Nunca poderemos merecer tão grande amor. E Pai, hoje eu peço que o Teu Espírito Santo venha ministrar nos nossos corações mais uma vez essa mensagem, a mensagem da cruz. Ministre nos nossos corações o Evangelho mais uma vez. Que hoje mais uma vez a gente se volte ao Senhor, que a gente se arrependa dos nossos caminhos e volte ao Senhor. Que hoje mais uma vez a gente decida entregar o senhorio das nossas vidas a Ti. Que hoje mais uma vez a gente se renda completamente a quem Tu és. Ó Pai, nos perdoa porque muitas vezes essa mensagem, a melhor mensagem que podemos ter na nossa vida, não nos causa o efeito que é devido. Às vezes nos encontramos tão inertes a isso tudo, tão indiferentes à Tua palavra, indiferente ao Teu amor. Pai, perdoa-nos. Tira-nos dessa frieza, dessa sonolência espiritual, dessa preguiça espiritual. Tira-nos, Senhor. Salva-nos, Senhor, de nós mesmos. Espírito Santo, vem com Teu poderoso agir, atuar em nossos corações mais uma vez, quebrando, Senhor, as barreiras que há em nós, quebrando a nossa dureza, quebrando esse coração de pedra. Vem, Senhor, dá-nos um coração de carne, dá-nos um coração sensível a Ti, Pai.
Ó Senhor, nós temos aprendido como o nosso coração ele é complexo e ele é muito mais enigmático que nós possamos perceber. E nós, por nós mesmos, não sabemos tudo aquilo que está aqui, mas Tu, Senhor, Tu nos sondas, Tu nos conhece. O Senhor sabe as nossas palavras antes mesmo que elas cheguem à nossa boca. O Senhor compreende cada pensamento antes que venha a clareza, Pai. Ajuda-nos a entender o que há dentro de nós. Vem, Senhor, guia-nos pelos porões dos nossos corações, para que nós possamos ver, Senhor, o quanto precisamos de Ti. Senhor Jesus, te pedimos, faça aquilo que só o Senhor pode fazer em nossos corações. Renova em nós, Senhor, a alegria da Tua salvação. Que hoje, ao lembrarmos da Tua cruz, que ao lembrarmos daquilo que o Senhor fez por nós, não seja apenas mais uma mensagem, mais um domingo, mas que seja uma mensagem de esperança, de paz, de alegria, que nos dê ânimo, Senhor, para viver o nosso dia a dia, mesmo durante essa quarentena, mesmo durante essa rotina que é tão pesada, é tão difícil, tão desafiadoras em tantos sentidos, Pai. Muitos de nós em casa, sem poder ver familiares, sem poder trabalhar, sem poder gerar o sustento que normalmente fazíamos, Pai. Há tantas tribulações, mas o Senhor já venceu na cruz, o Senhor já fez o mais difícil, o Senhor já nos salvou, o Senhor já nos providenciou a salvação, nos livrou da morte eterna. E como Tu, que pode fazer o mais difícil, não faria também as coisas mais simples? Como Tu, que nos providenciou a salvação, não nos providenciaria o pão? Como Tu, que nos tirou do lamaçal e nos trouxe para um reino de luz, não nos daria o que vestir? Não cuidaria dos nossos filhos, dos nossos pais? Ó Pai, nós temos uma fé tão pequena. Tão facilmente a gente se esquecer do que o Senhor fez. É tão fácil a gente olhar os problemas e achar que eles são grandes. Mas perdoa-nos. Ajuda-nos, Senhor, a voltar os nossos olhos a Ti, a olhar Jesus, o Cordeiro que foi morto, mas que venceu e hoje vivo está, à direita do Pai, que está no trono, que domina sobre céus e terra. Oh, Jesus, toma o nosso coração. Pai, que hoje, ao sermos mais uma vez tomados pelo Teu Evangelho, mais uma vez tomados pelo Teu amor, que respondamos, Senhor, com louvor, com adoração, com a melhor adoração que podemos dar a Ti. Ajuda-nos, Senhor, a exaltar o Teu nome acima de todo nome, não só com nossas palavras, com essas canções que vamos cantar hoje, mas todos os dias, Pai. Estes são tempos difíceis em que não podemos nos reunir como igreja aqui, mas sabemos que o Senhor nos une através do sangue de Cristo, independente de onde estamos. Mas tem nos feito pensar, Senhor, como podemos ser igreja, como podemos ser cristãos nesses tempos tão difíceis em que não podemos sair. Mas dá-nos, Senhor, estratégia, ensina-nos como ser cristãos, como ser igreja, independente da circunstância, independente se nos vemos, se nos reunimos ou não. Ajuda-nos, Senhor, a proclamar o Teu Evangelho, a viver o Teu Evangelho em nossos lares, de todas as formas, com tudo que fizermos, Pai. Ajuda-nos, Senhor, mostra-nos como podemos viver verdadeiramente a vida que o Senhor separou para nós. Senhor, eu Te louvo, eu Te agradeço, porque eu sei que o Senhor está no controle de todas as coisas. Eu sei que o Senhor não saiu do trono, que o nosso mundo está seguro em Tuas mãos.
Eu peço, Senhor, fortalece a tua igreja, cada um dos teus filhos. Que hoje o Senhor venha ao encontro de cada um de uma forma muito especial. Que o Senhor fale ao coração naquilo que cada um está precisando ouvir do Senhor. O Senhor é um Deus de perto. O Senhor está perto, perto daqueles que têm o coração quebrantado. Vem com tua doce presença, Jesus. Vem, Senhor, nós queremos te adorar. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Uma boa tarde, irmãos. Vamos iniciar nosso culto oficialmente. Quero desejar a todos uma feliz Páscoa. Cristo vive, amém? Estes são tempos difíceis de pandemia, mas apesar das más notícias, hoje nós estamos celebrando não porque somos ignorantes ou indiferentes a tudo isso que tem acontecido no mundo ao redor, mas hoje estamos celebrando a salvação de Cristo Jesus por nós. Em tempos de pandemia, sabemos que tem tantas doenças por aí afora, mas existe uma doença muito mais séria, muito mais contagiosa e muito mais letal, que tem dominado este mundo por muitos anos, por eras, que é o pecado. Mas nós sabemos que nosso Cristo Jesus, Ele venceu essa doença. Ele pagou o mais alto preço. Todos os prejuízos que uma doença poderia causar, todas as mortes que poderiam causar, os custos de uma vacina, de uma cura, foram pagos por uma única pessoa, Jesus Cristo naquela cruz por nós. E hoje nós temos cura
para essa doença tão letal que não mata só o físico, mas mata a nossa alma. E essa é a maior alegria que hoje podemos celebrar, que não importa o que acontecer, mesmo que o nosso corpo venha passar, que enfrentemos a morte física, em Cristo Jesus nós viveremos. Em Cristo Jesus nós temos a vida eterna. E hoje eu quero convidar a igreja, cada um de vocês, a celebrar a morte, a vida, a ressurreição de Cristo. Que hoje, mais uma vez, a gente venha relembrar da mensagem da cruz, do Evangelho, que ore para que o Espírito Santo venha ministrar isso no seu coração mais uma vez, renovando a alegria da salvação em teu coração. E eu te convido a se juntar a nós para louvar ao Senhor, exaltar o nome que é sobre todo nome, acima de todos. Amém? Vamos orar? Senhor Jesus, iniciamos esse culto te convidando. Vem, Senhor, em cada um dos nossos lares. Vem, Senhor, neste lugar. Vem trabalhar em nossos corações. Vem nos conduzir em adoração, uma adoração em espírito e em verdade. Hoje, Senhor, celebramos a Tua vida em nós. Queremos Te dar graças, queremos render ao Senhor os melhores louvores, Pai. Tu és bom. Tu és bom, Jesus. Conduza-nos, Senhor. Tu és bem-vindo aqui. Obrigada. Graças eu te dou, Pai, pelo preço que pagou, sacrifício de amor que me comprou, ungido do Senhor, pelos cravos em tuas mãos. Graças eu te dou, ó meu Senhor. Lavou minha mente e coração, me deu perdão, restaurou minha comunhão. Digno é o Senhor, sobre o trono estás, soberano Criador. Vou sempre te adorar. Elevo minhas mãos ao Cristo que venceu, Cordeiro de Deus morreu por mim, mas ressuscitou. Digno é o Senhor. Graças eu te dou, Pai, pelo preço que pagou, sacrifício de amor que me comprou, ungido do Senhor, pelos cravos em tuas mãos. Graças eu te dou, ó meu Senhor. Lavou minha mente e coração,
nos ressuscitou. Digno é o Senhor, nos ressuscitou. Digno é o Senhor. Obrigada, Senhor Jesus, porque o Senhor nos atraiu com seu grande amor. Eu olho para a cruz e para a cruz eu vou do seu sofrer participar, da sua obra vou cantar. Meu Salvador na cruz mostrou o amor do Pai, o justo Deus. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Imerecida vida, de graça recebi, por sua cruz, da morte me livrou, trouxe minha vida. Eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto és fiel. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto és fiel. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras,
eras a palavra, com Deus o Altíssimo. O mistério de sua glória, Cristo em ti se revelou. Oh, quão lindo esse nome é! Oh, quão lindo esse nome é! O nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão lindo esse nome é! Maior que tudo Ele é. Oh, quão lindo esse nome é! O nome de Jesus. Deixou o céu para buscar-nos, veio para nos resgatar. Amor maior que o meu pecado, nada vai nos separar. Oh, quão maravilhoso é! Oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão maravilhoso é! Maior que tudo Ele é. Oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus. Oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus. Te venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama tua glória, pois ressuscitaste, viva está. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino, tua é a glória, acima de todo nome estás. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é. De Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. A morte venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama tua glória, pois ressuscitaste, vive
Cordeiro que foi morto, de receber poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória e louvor a Ti, Jesus, nosso Cordeiro. Cordeiro, Tu és o Cordeiro, sacrificado por mim. Tu és digno de todo louvor e adoração. Teu sangue, precioso sangue, foi derramado por mim e abriu o caminho. Eu posso entrar no Santo dos Santos. Venho adorar. Jesus, és maravilhoso, não há outro igual a Ti. Jesus, Te amo, Te louvo, minha vida pertence a Ti. Jesus, Tu me perdoaste, nova vida encontro em Ti. Jesus, precioso Jesus, Tu és o Cordeiro. Jesus, precioso Jesus, Tu és o Cordeiro. Cordeiro, Tu és o Cordeiro, sacrificado por mim. Tu és digno de todo louvor e adoração. Teu sangue, precioso sangue, foi derramado por mim e abriu o caminho. Eu posso entrar no Santo dos Santos. Venho adorar. Jesus, és maravilhoso, não há outro igual a Ti. Jesus, Te amo, Te louvo, minha vida pertence a Ti. Jesus, Tu me perdoaste, nova vida encontro em Ti. Jesus, precioso Jesus, Tu és o Cordeiro. Jesus, precioso Jesus, Tu és o Cordeiro. Morreste em meu lugar, na cruz sofreste pra me salvar, levando a minha dor e o meu pecado. Por tuas chagas eu fui sarado. És maravilhoso, não há outro igual, não há outro igual. Jesus, Te amo, Te louvo, minha vida pertence a Ti. Jesus, Tu me perdoaste, nova vida encontro em Ti. Jesus, precioso Jesus, Tu és o Cordeiro. Jesus, precioso Jesus, Tu és o Cordeiro.
está sentado no trono e ao Cordeiro sejam o louvor, a honra, a glória e o poder para todos sempre. Amém. Senhor, obrigado por esse tempo de louvor, de adoração. Obrigado por esse tempo onde nós, por meio desses cânticos, pudemos entrar na Tua presença e compreender o poder da Tua salvação que se manifesta àqueles que creem, Senhor. Obrigado porque é o Senhor que nos levanta, é o Senhor que nos fortalece, é o Senhor que nos direciona, é o Senhor que nos sustenta, Senhor Jesus. Nós Te damos graças, nós Te agradecemos. Nós nos prostramos na Tua presença diante da Tua santidade, porque nós reconhecemos quão poderoso o Senhor é, o quão maravilhoso o Senhor é. Nós reconhecemos que o Senhor é o Cordeiro de Deus, que foi dado em nosso favor, foi dado para morrer em nosso lugar, Senhor. E o Senhor está vivo, o Senhor ressuscitou no terceiro dia. E nesse domingo nós vamos celebrar exatamente isso, Senhor. Porque pelo fato do Senhor ter vencido a morte, o Senhor está presente, onde 2 ou mais estão reunidos em Teu nome, Senhor. Obrigado, Senhor Jesus, pela Tua presença. Obrigado pelo Teu amor. Obrigado pelo Teu sacrifício. Nós Te rendemos louvores e graças em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, vamos ter o nosso momento de dízimos e ofertas. Provavelmente você aí a essa altura já deve ter cadastrado esses dados que estão aparecendo aí na tela, né, no seu celular. Então eu vou dar alguns minutinhos aí para a gente fazer esse tempo de oferta, de dízimos e ofertas. E na sequência eu vou orar para a gente iniciar o compartilhamento da mensagem. No momento de dízimos e ofertas, eu gosto muito de lembrar daquela passagem de Lucas 21, onde Jesus, ele está ali olhando e vê os ricos colocando as contribuições nas caixas de oferta. E aí ele vê também uma viúva pobre colocar 2 pequenas moedas de cobre, e aí ele se vira para os seus discípulos e fala, né? Afirmo que essa viúva pobre colocou mais do que todos os outros. Todos deram do que lhe sobrava, mas ela da sua pobreza deu tudo o que possuía para viver. E é que você vê, né, o relacionamento do ofertante com a oferta. Alguns dão aquilo que sobra, alguns dão aquilo que é abundante, mas ela, entendendo e colocando a dependência da vida dela nas mãos de Deus, ela vai lá e oferta tudo o que ela tem. Então isso é um ensinamento da palavra de Deus para nós e nos ensina como ter um coração na hora de ofertar e dar os dízimos. Amém? Vamos orar então por dízimos e ofertas. Senhor, obrigado, Deus, pela oportunidade que nós temos de Te ofertar. Obrigado pela oportunidade que nós temos de estar na Tua casa, ou melhor, nessas condições, cada um na sua casa, mas mesmo assim adorando a Ti, prestando culto ao Senhor, procurando manter o coração unido na Tua palavra, Senhor, conforme o Evangelho.
conforme as palavras que o Senhor nos deixou, para sermos um só, para sermos uma família. Nós queremos te agradecer por esse dízimo e oferta, nós queremos agradecer porque o Senhor tem sido aquele que tem nos sustentado, é o Senhor que manda a chuva no tempo certo, no tempo adequado, é o Senhor que faz com que a nossa terra, Senhor, frutifique. E nós depositamos a nossa fé, a nossa confiança, a nossa esperança nas Tuas mãos que nunca deixam de prover o necessitado, Senhor. O Senhor luta por nós, o Senhor manifesta a Tua presença em cada momento da nossa vida. E isso nos basta. A Tua graça nos basta, Senhor. Nós queremos orar nesse momento por aqueles que estão sendo prejudicados em seus empregos, aqueles que talvez tenham perdido algum benefício, talvez aqueles que tenham até perdido seus empregos, Senhor. Nós queremos orar para que o Senhor venha realmente manifestar a Tua presença e ser o sustento dessa pessoa, que ela confie completamente no Senhor e não no sistema desse mundo. Nós queremos colocar a nossa vida nas Tuas mãos, Senhor, e descansar sabendo que o Senhor é o Deus da provisão, sabendo que o Senhor é suficiente e sabendo que o Senhor conhece as necessidades do nosso coração e vai nos ajudar, Deus. Obrigado. Consagramos a Ti esse momento, essas ofertas e louvamos o Teu nome. Amém. Amém. Bem-vindo a todos, né? Estamos aí iniciando mais um culto oficialmente. E nós vamos compartilhar hoje uma mensagem que tem a ver com os dias que nós estamos vivendo. E aqui está o nosso tema: a vitória do Cordeiro de Deus. Irmãos, nós falamos no culto passado sobre uma mensagem aos vencedores, né? Só que, na verdade, aquela mensagem ela não vai ter sentido se nós não entendermos que essa vitória do Cordeiro de Deus, ela é completa, ela é poderosa, ela é perfeita. E nós queremos realmente olhar para Jesus, reconhecendo que Ele é o Cordeiro de Deus e que Ele traz a vitória necessária, não só para a gente viver de uma forma tranquila, viver bem, viver feliz, mas uma vitória que permite a gente viver a nova vida em Cristo. A vitória de Jesus tem a ver com a vida eterna. A vitória de Jesus tem a ver com a vitória sobre os pecados, sobre Satanás, sobre o mundo, sobre os poderes das trevas. A vitória do Cordeiro de Deus, ela é suficiente para sustentar a nossa fé. A vitória de Jesus, ela é mais do que suficiente para nos conduzir até a promessa que Ele nos deu em Cristo, que tem a ver com a vida eterna. Amém? E aí, então, nós hoje estamos aqui no domingo de Páscoa, ou então, né, como é chamado também, o domingo da ressurreição. E é engraçado, porque nesse tempo aí de quarentena, né, sexta-feira teve feriado, e estava um dia tão bonito, mas aquele dia bonito, na verdade, ele era contraditório com a proposta daquela sexta-feira, que nós chamamos da Sexta-feira da Paixão. É a sexta-feira onde Jesus estava se aproximando de sofrer. E nós, como igreja, nós fizemos uma proposta para os irmãos de lerem a partir do final do capítulo 18 de Lucas, até o final do Evangelho de Lucas, capítulo 24, e ali você vê a última semana de Jesus na terra. Você vê o momento em que Jesus pede para os seus discípulos prepararem a ceia, você vê o momento onde Jesus ele entrou antes em Jerusalém, você vê aquele negócio que os católicos chamam de Domingo de Ramos, onde eles estendem os ramos, Jesus vai entrando, e por aí vai. A gente acompanhou toda a semana de Jesus, mas essa data, esse dia não tem a ver com aquilo que se prega no mundo, com aquilo que está sendo aí divulgado pelo comércio. Na verdade, o comércio esse ano ficou bem prejudicado, né? Aliás, tem lojas aí que estão com promoção, né, para ovo de Páscoa, e aí você que gosta de chocolate é uma oportunidade. Mas essa data não tem a ver com chocolate, não tem a ver com ovo, não tem a ver com coelho, essa data não tem a ver com a proposta comercial do nosso mundo, mas a verdadeira Páscoa, ela nos remete a uma história muito antiga. Eu queria só, nessa introdução, trazer um pouquinho dessa história que é muito conhecida de todos nós, mas é a história da libertação do povo de Israel da servidão e do cativeiro egípcio. O povo estava ali sendo oprimido, o povo estava realmente destituído da sua liberdade e estava sendo oprimido pelos egípcios. E aí a palavra que traz na palavra de Deus para definir Páscoa tem literalmente o significado de passar por cima.
Inclusive, em inglês, se eu não me engano, chama Passover, né? Que é a mesma coisa, é o mesmo sentido, passar por cima. E aí, para entender esse termo, nós temos que lembrar o que Deus fez lá no Egito. E Deus julgou o Egito com uma forte mão, com poder. Ele julgou toda aquela atitude dos egípcios para com o seu povo, para libertar o seu povo. E aí, para finalizar a demonstração do seu poder, ele passou ferindo todos os primogênitos do Egito. Tem um texto, né, de Êxodo 12, ele fala assim, naquela mesma noite, Deus falando, passarei pelo Egito e matarei todos os primogênitos, tanto dos homens como dos animais, e executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. E esse cordeiro deveria ser sacrificado, e o sangue desse cordeiro deveria ser passado no batente das suas portas. E quando quando a praga da destruição estivesse passando nas casas onde havia um povo de Deus, deram o sinal aqui que caiu. Estou de volta. Já passamos por isso, né? Passover, já passamos por cima. Vamos passar adiante. Então, o que importa aqui é você ver a marca do sangue do Cordeiro. O sangue, ele tem o poder de livrar da morte, do juízo. Esse sangue livrava qualquer família que estivesse dentro daquela casa da morte. Eles eram poupados do ato salvífico de Deus para o povo judeu. Ou melhor, eles eram libertos da ação daquela praga que mataria todos os primogênitos. Então a Páscoa, irmãos, ela traz como significado a libertação. Não só a libertação, mas um novo começo, um recomeço. E também a proposta de uma nova vida, onde o povo estava oprimido, estava privado da sua liberdade, e agora ele teria uma nova vida, e não só uma vida para viver do jeito que eles queriam, mas com Deus ao seu lado, caminhando rumo às promessas de Deus. E nós sabemos hoje, irmãos, que Cristo é o Cordeiro de Deus. Quando ele fala que era necessário morrer um cordeiro para a gente pegar o sangue e aspergir nas portas, e aquele sangue seria um sinal. Cristo, quando morreu na cruz e derramou seu sangue, esse sangue é para nós um sinal, o sinal de libertação, o sinal de um recomeço, o sinal de uma nova vida. E a vitória do cordeiro, irmãos, se deu na cruz. A vitória de Jesus não veio quando ele ressuscitou, mas foi quando ele conseguiu cumprir o plano de Deus de salvação que envolvia estar no madeiro no meu e no seu lugar. Essa palavra, irmãos, ela é muito importante, porque a expiação de Cristo ela é completa. E ele precisava morrer no meu lugar, ele precisava morrer no seu lugar. Então a vitória se deu na cruz. O Cordeiro não venceu de uma forma como os judeus esperavam, não é verdade? Eles esperavam que vinha o Messias ia destruir com o Império Romano, ia restaurar Israel e construir um reino terreno. Não, ele veio como um cordeiro. Um cordeiro mostra a fragilidade, mostra a pureza, mostra a simplicidade. E ele se deu, ele morreu por nós naquele madeiro. E a vitória dele estava ali, mesmo que muitos olhem e não compreendam, aquela é a vitória do Cordeiro de Deus. Aliás, tem uma coisa interessante sobre o Cordeiro. Se você pegar em Gênesis 22, se vocês se lembram bem, a história fala sobre Abraão sendo provado por Deus para entregar o seu filho Isaque. Uma pessoa ali foi salva mediante ao Cordeiro que Deus providenciou no final da história. Abraão não precisou sacrificar Isaque, mas logo ali, quando Deus falou, não, tudo bem, pare, Abraão, não faça isso. Deus proveu ali um cordeiro. Então, em Gênesis 22, você vê a salvação de um homem por meio do cordeiro. Só que aí você avança um pouquinho, você vai para Êxodo 12, e você vê que o cordeiro sacrificado salva uma família inteira. Eu achei muito interessante isso. Isaías 53, quando ele vai falar do servo sofredor, ele usa um termo, ele fala o cordeiro levado ao matadouro, que não abriu a boca, e ele sendo ferido pela transgressão do meu povo, diz o profeta Isaías, né? Então ele foi para ser dado em sacrifício por causa da transgressão do povo. Isaías 53, você vê agora o cordeiro salvando, promovendo a vitória para um povo, para uma nação. E aí, por fim, para fechar o evangelho, para fechar a obra de salvação de Cristo, a gente vai ver João, no primeiro capítulo, na verdade, de João, o João Batista proclamando, vejam, é o Cordeiro de Deus
que tira o pecado do mundo. Ao longo da Bíblia inteira você vai ouvir falar do Cordeiro de Deus. E você vê que esse Cordeiro, ele vence. Ele veio e venceu. E é sobre essa vitória que nós vamos falar hoje. Porque essa vitória de Cristo é a nossa vitória, amém? Então, o Cordeiro foi suficiente para salvar uma vida, salvar uma família, salvar uma nação e tirar o pecado do mundo, ou seja, salvar o mundo. Esse é o nosso Cristo, esse é o nosso Senhor. Foi Ele que morreu no nosso lugar, mas que ressuscitou. E antes de falar da vitória do Cordeiro, irmãos, eu quero passar brevemente pela ressurreição, porque hoje é o domingo da ressurreição. A ressurreição, irmãos, é a prova da vitória de Cristo. Se nós vamos pregar sobre a vitória do Cordeiro, nós precisamos falar da ressurreição, porque é a ressurreição que afirma que essa vitória ela é legítima. E eu queria ler com vocês o capítulo de 1 Coríntios 15. Você pode abrir sua Bíblia em casa ou então acompanhar por meio da transmissão. Nós vamos ler 1 Coríntios 15, de 1 a 19. Na verdade, nós poderíamos ler mais, mas como eu dividi em 2 pontos essa mensagem, eu não quero me alongar muito nesse texto, mas ali, nesses 19 versículos, nós temos aquilo que é suficiente para aprender e para reter a respeito da ressurreição. Amém? Então vamos ler a palavra. 1 Coríntios 15, Paulo está falando o seguinte. Ele fala: irmãos, quero lembrar-lhes o evangelho que lhes preguei, o qual vocês receberam e no qual estão firmes. Por meio desse evangelho vocês são salvos, desde que se apeguem firmemente à palavra que lhes preguei. Caso contrário, vocês têm crido em vão, pois o que primeiramente lhes transmiti foi o que recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, foi sepultado e ressuscitou ao 3º dia, segundo as Escrituras, e apareceu a Pedro, e depois aos 12, e depois disso a mais de 500 irmãos de uma só vez, a maioria dos quais ainda vive, embora alguns já tenham adormecido. Depois apareceu a Tiago, e então a todos os apóstolos, e depois destes apareceu também a mim, como a um que nasceu fora de tempo, pois sou o menor dos apóstolos, e nem sequer mereço ser chamado apóstolo, porque persegui a igreja de Deus. Mas pela graça de Deus sou o que sou, e sua graça para comigo não foi em vão. Antes trabalhei mais do que todos eles. Contudo, não eu, mas a graça de Deus comigo. Paulo aqui, na verdade, está querendo mostrar que ele não se considerava um apóstolo porque ele perseguiu a igreja. Mas ele diz que a graça de Deus era com ele, então, de fato, a graça de Deus colocava ele nesse lugar que ele foi colocado. Portanto, quer tenha sido eu ou eles, é isso que pregamos, e é isso que vocês creram. Ora, se está sendo pregado que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como alguns de vocês estão dizendo que não existe ressurreição dos mortos, se não há ressurreição dos mortos, então nem mesmo Cristo ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é inútil a nossa pregação, como também é inútil a fé que vocês têm. E mais que isso, seremos considerados falsas testemunhas de Deus, pois contra ele testemunhamos que ressuscitou a Cristo dentre os mortos. Mas se de fato os mortos não ressuscitam, ele também não ressuscitou a Cristo. Pois se os mortos não ressuscitam, nem mesmo Cristo ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, inútil é a fé que vocês têm e ainda estão em seus pecados. Neste caso, também os que dormiram em Cristo estão perdidos. Se é somente para essa vida que nós temos esperança em Cristo, dentre todos os homens, somos os mais dignos de compaixão. Irmãos, olha que interessante, Paulo ele pega o tema da ressurreição e traz um argumento para mostrar que, de fato, Cristo venceu e ressuscitou, e é isso que vai nos conduzir na caminhada de fé. Essa é a prova de que Cristo venceu, a ressurreição. Eu estou repetindo isso, irmãos, porque se ele não tivesse aparecido para essas pessoas que nós acabamos de ler, se Jesus não tivesse se manifestado após sua morte, não haveria como comprovar que ele estava vivo. Mas ele apareceu antes de ascender aos céus, e ali ele deu testemunha de que ele venceu a morte. Então, a ressurreição é a prova, como gostam de dizer, a prova cabal, é a prova que realmente confirma que Jesus Cristo venceu a morte. E é interessante você notar que a vitória de Cristo foi na cruz, mas que esse Cristo não permaneceu na cruz. Eu lembro quando eu era novo convertido, eu chegava nas igrejas, normalmente a gente não tem um conceito muito bem definido do que é igreja, então a gente pode entrar numa igreja católica, a gente pode entrar numa igreja pentecostal, numa igreja presbiteriana, a gente só vai ver pessoas diferentes, mas a gente acha que é tudo a mesma coisa. E eu lembro que eu ia numa igreja católica e via o quê? Uma cruz com Cristo ali ensanguentado, sofrendo, parece que estava pedindo ajuda para sair daquela cruz.
Mas isso, irmãos, é um viés da fé. Como eu falei, a vitória não vem sem cruz. Mas Jesus, vencendo na cruz, ele não permanece na cruz. Ele ressuscitou. Jesus ressuscitou 3 dias depois do seu sacrifício. E é isso que nós estamos celebrando nesse domingo. Que Cristo está vivo. Isso faz toda a diferença na nossa vida. Saber que Jesus está vivo. Isso tem uma implicação, irmãos, na vida prática que nós temos com Deus. E é interessante você ver que Paulo, ele insiste com os coríntios de que eles precisam se lembrar do evangelho que foi pregado para eles. E qual foi esse evangelho que foi pregado por Paulo? Ele fala assim, Cristo morreu pelos nossos pecados. Segundo quem? Segundo Paulo? Segundo os teólogos? Segundo as seitas? Segundo as denominações? Não. Fala, ele morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Ele já dá a base da nossa fé. Ele dá toda a base para falar da ressurreição de Cristo e para a vitória do Cordeiro de Deus. Ele fala, eu tenho pregado o evangelho onde Cristo morreu pelos nossos pecados. Essa é a expiação de Jesus. Jesus não morreu para a gente ser feliz, Jesus não morreu para a gente ser saudável, Jesus não morreu para a gente ser próspero, Jesus não morreu para a gente se tornar alguém que é querido e amado, Jesus morreu porque nós somos pecadores. Jesus deu a sua vida por nós para limpar o nosso pecado, para nos levar de volta à presença de Deus, porque nós éramos inimigos de Deus. Esse é o evangelho que ele está pregando. Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. E ele também foi sepultado, segundo as Escrituras. É interessante quando você lê lá os trechos de Lucas, que nós propusemos para a igreja ler essa semana, você lê que em determinado momento é solicitado o corpo de Cristo para ser colocado num túmulo. Essa questão do coronavírus, as pessoas morrem, dizem que estão fazendo valas comunitárias para atacar o corpo ali, porque quando você morre, você entra numa sepultura. Não tem como você deixar o morto exposto. A tendência de toda e qualquer cultura é promover um rito entre a vida que ele teve e a morte. E isso se dá por meio do sepultamento. Então, em todas as culturas, irmão, você pode pesquisar, existe a ideia do sepultamento. Os próprios egípcios, eles iam lá e criavam as múmias, né? Eles tinham um processo, mumificação, mas acho que tinha um outro nome que agora me fugiu. Eles embalsamavam os mortos, porque eles achavam que aquilo ia preparar ele para uma outra vida, enfim. Mas aqui você vê, ele foi sepultado, foi registrado segundo as Escrituras relatam que ele de fato foi colocado num túmulo, e sobre esse túmulo, que nunca tinha sido usado antes, removeram uma pedra enorme, e ainda para piorar a situação, os romanos quiseram guardar o túmulo para provar que Jesus não ia ressuscitar e que os discípulos poderiam vir e roubar. Na verdade, quem solicitou isso foram os judeus, né? Mas havia ali uma guarda do Império Romano para não permitir que isso acontecesse. E o outro relato, o outro testemunho que as Escrituras nos dá, ele ressuscitou no 3º dia. Irmãos, talvez todos nós, se a gente ainda não passou isso, a gente vai passar em algum momento, mas talvez todos nós, a gente tenha perdido algum ente querido, alguém que a gente amava demais. E quando nós estamos ali diante de um corpo sem vida, a única coisa que a gente tem são memórias, lembranças, talvez boas, talvez nem tão boas, mas a gente olha aquele corpo e a gente não pode mais ter um relacionamento, a gente não pode mais nem brigar com aquela pessoa, né? Ela está morta, ela não vai responder, o morto não responde. E aí nós fazemos todo aquele ritual, o culto fúnebre, para dar o último adeus e continuar as nossas vidas. Então, quando a gente fala de ressurreição, irmãos, imagine uma pessoa que você realmente ama e essa pessoa volta dentre os mortos. Alguém que realmente fez diferença na sua vida, talvez um pai, talvez a mãe, a avó, sei lá, um filho, e de repente aquela pessoa ressuscita. Qual é o significado que isso tem real na nossa vida? A alegria de você ver aquela pessoa retornando. Lógico que isso não acontece de forma comum, né? Existe uma ressurreição onde todos vão ressuscitar, mas eu estou falando de uma ressurreição que tem a ver com um milagre, como é relatado nos evangelhos. Lázaro, por exemplo. Você vê as irmãs de Lázaro, elas estavam tristes, elas estavam chorando, e até falaram, Jesus, se estivesse aqui antes, isso não teria acontecido. Mas Jesus vai lá e ressuscita Lázaro. Qual é o significado que isso tem para as pessoas que amavam Lázaro? E aí você vê, e a Bíblia fala que Jesus ressuscitou no 3º dia. E ele está vivo. Jesus está vivo.
E aí, para continuar esse argumento, Paulo fala, ele apareceu a Pedro, ele apareceu aos 12, ele apareceu para mais de 500 irmãos de uma vez só, apareceu a Tiago, que era o líder da igreja, apareceu ali a todos os apóstolos e, por último, apareceu para mim. Quando nós temos um encontro com Cristo, nós passamos a ser uma testemunha de Cristo. Quando nós somos tocados por Jesus, quando a nossa fé, de fato, ela é ativa, ela é real, ela é verdadeira, ela é pautada nas Escrituras, a gente vai se tornar uma testemunha de Cristo. As mulheres que viram Jesus, ou melhor, pelo relato de Lucas, quando elas foram até o túmulo e encontraram o túmulo vazio, elas voltaram para contar para os apóstolos e para os discípulos, e a primeira coisa que os discípulos falaram, vocês são loucas, não está batendo isso não pode ser. Mas elas testemunharam, porque elas viram o túmulo vazio. Eu gosto muito de um cara que trabalha na área da apologética, de defesa da fé, o William Lane Craig, ele estudou por muitos anos a questão do túmulo vazio. Não só teologicamente, filosoficamente, historicamente, arqueologicamente, enfim. E ele tem todos os argumentos dele pautado para afirmar que houve ressurreição. Se vocês lembrarem bem, as mulheres elas não eram muito bem... elas não tinham um posicionamento de liderança naquela época. Uma mulher fala, Jesus está vivo, eles batem de ombros e falam, tá, tudo bem, você está delirando. Ela não tinha um peso, mas o Evangelho de Lucas registra que as mulheres foram as primeiras a testemunhar da ressurreição. E o fato de muitos acreditarem nesse testemunho mostra que isso é algo que é de Deus. Várias mulheres afirmando algo e, de repente, posteriormente, todos eles sendo tocados, impactados pela aparição de Cristo, e eles começam a testemunhar junto com elas. De fato, a ressurreição é uma prova de que o nosso Cristo venceu. Isso chegou até nós, irmãos. Então, esse é um evangelho vivo. É isso que está sendo pregado, é isso que nós devemos crer, é isso que Paulo fala para os coríntios. E a ressurreição, irmãos, ela tem que pautar toda a nossa crença. Toda a nossa vida prática, irmãos, ela deve ser impactada pela questão da ressurreição. Como assim? Um exemplo bem prático, irmãos. Quando a gente não ora para um Deus que é morto. A gente ora para um Deus que é vivo, a gente ora para um Deus que ressuscitou. Nós oramos para Cristo e nós sabemos que Cristo, ele ainda não reina plenamente, não reina na sua plenitude, mas que o reino dele um dia vai se expandir por toda a terra e ele vai governar de forma plena todo o universo. Toda a igreja de Cristo ela vai ser unida e Cristo vai estar no centro dessa igreja. Isso, quando nós oramos para esse Jesus, a nossa oração tem que ser diferente. Você não está orando para um defunto. Você não está implorando para alguém que não tem vida. Você está falando com um Deus que venceu, um Deus que é vivo, um Deus que atua. Então, isso só para impactar a nossa oração. Imagina a forma de cultuar a Deus. Talvez tenham pessoas que quando cultuam a Deus, parece que Deus está morto, né? Deus você não tem nenhum sentimento, você não tem nenhuma paixão, você não tem nenhuma entrega, você não pensa nada a respeito desse Deus. Então, é uma religião sem sentido. Agora, adorar um Deus vivo, adorar o Cristo que venceu naquela cruz. O fato dele ter vencido naquela cruz já é motivo para nós nos alegrarmos. O fato dele ter ressuscitado é um motivo muito maior ainda para nós entrarmos com ações de graça na presença do Senhor. E é o que Paulo fala, irmãos. Se Cristo não ressuscitou, a nossa fé é inútil. A pregação do Evangelho é inútil. E ainda estamos nos nossos pecados, o que é pior. Então não tem Evangelho sem ressurreição, irmãos. Não há Evangelho sem ressurreição. Não há salvação das nossas vidas sem a ressurreição de Cristo. Porque Ele teve que vencer a morte para nós desfrutarmos da vitória dele na ressurreição. E Paulo ainda fala assim, existe algo pior ainda, além da gente ter uma fé inútil, além da gente pregar de forma inútil, a gente ainda está nos nossos pecados e nós ainda somos considerados falsas testemunhas de Deus, porque nós estamos falando que Deus ressuscitou, mas se os mortos não ressuscitam, Ele não ressuscitou Cristo, então nós estamos mentindo, nós estamos sendo falsas testemunhas. E ele ainda traz outro pesar, ele fala assim, e aqueles que dormiram então, aqueles estão perdidos. Aqueles que viveram a sua vida crendo que Jesus está vivo, que creram no Evangelho, eles creram à toa. Hoje eles estão lá, sei lá onde, no além, e estão penando lá, não tem nada depois do que acontece aqui, então é inútil. Os que morreram em Cristo viveram de uma forma à toa.
E talvez, irmãos, isso que ele está confrontando em Coríntios é algo que a gente tem que confrontar hoje na igreja. Porque a igreja ela não pode agir como se o Deus dela estivesse morto. A igreja ela tem que cultuar o Senhor, ela tem que agir na sociedade, ela tem que agir em todas as esferas, agindo como se nós fôssemos realmente enviados por um Deus que está vivo. Por um Deus que está vivo. E não ser uma falsa testemunha de Deus, mas testemunhar com ousadia, porque o nosso Deus, Ele está vivo. Essa passagem eu gosto bastante também. Ele fala, se é somente para essa vida que nós temos esperança em Cristo, de todos os homens, nós somos os mais dignos de compaixão. Se nós vivemos o Evangelho acreditando que isso só presta para essa era, só presta para esse tempo presente, que isso não vai trazer nenhum acréscimo, vamos dizer assim, na nossa vida posterior à morte, então nós somos os mais dignos de compaixão. Se nós levamos uma religiosidade fria, como dos fariseus, nós somos mais dignos de compaixão. Se nós não conseguimos entender que o poder de Cristo e o reinado dele é invisível, nós vamos ser como aqueles zelotes que queriam pegar nas armas para poder conquistar à força o reino de Deus na terra. Nós somos os mais dignos de compaixão. Mas não, irmãos, a nossa esperança em Cristo não é só para essa vida, mas é para a vida futura. Para aquela vida onde todos vão ser ressuscitados, para serem julgados uma última vez. E depois disso, irmãos, ou é glória, ou é sofrimento. Por isso que quando nós falamos da ressurreição, irmãos, isso envolve fé, isso envolve esse evangelho, o evangelho vivo. Cristo ressuscitou, Ele está vivo, a morte não deteve o Senhor. E Satanás, ele nunca esteve à frente, porque na verdade ele nunca venceu. Tem uma teoria na área da fé que acha que Satanás fez tipo uma queda de braço com Jesus e Jesus venceu. Talvez se você pesquisar no YouTube bem e mal, no YouTube, no Google, você vai achar algumas fotos disso, né? Como se tivesse uma força antagônica à outra, o bem versus o mal. Não, irmãos, isso é ridículo, porque o nosso Deus, Ele sempre vence. O nosso Deus, Ele já entrou para vencer, o Cordeiro, Ele é vencedor. Satanás não tinha condições, e nunca teve, na verdade, de enfrentar o nosso Cristo. O mundo também, irmãos, o mundo também não pode barrar o objetivo de Jesus. Talvez, até nas tentações de Satanás no deserto, ele falou, se você se prostrar e me adorar, eu vou te dar, né, todas as coisas e tal. Mesmo assim, o desejo pelas coisas aqui na terra, um reino, um império, bens, enfim, essas coisas não conseguiram vencer Cristo. E o pecado também não alcançou Jesus, irmãos. Jesus não pecou. Quando você olha, como diz lá, né, para Maria, um ente santo será gerado. Quando você olha para esse ente santo e você vê que ele não tem pecado, e ainda assim ele sofreu pelos nossos pecados, você vai enxergar o Cordeiro. O Cordeiro que não tem mancha, um Cordeiro que é puro, um Cordeiro que não tem mácula. Ele foi dado em nosso lugar e ele ressuscitou, irmãos. Então essa é a prova, irmãos, que Cristo venceu. Venceu Satanás, venceu o mundo, ele venceu os nossos pecados e ele obteve a vitória. E essa vitória, irmãos, é a nossa vitória. Por isso que fez sentido pregar aquilo no domingo passado. Mas hoje é uma base para a gente realmente tomar posse dessa vitória. Não andar achando que Cristo nos abandonou, não andar a nossa vida achando que Cristo não está ali, vendo as coisas, nos acompanhando, sendo realmente um braço forte, nos ajudando. Se você pegar Atos dos Apóstolos, eu estava lendo esses dias Atos dos Apóstolos, você vê Deus continuamente guiando a igreja. Eles se metem em cada enrascada, irmãos, eles se metem em lugares onde eles podem perder a própria vida, mas ainda assim você vê Deus sustentando. Ah, sim, tem os que morreram, mas eles morreram por causa disso. Porque Cristo ressuscitou. E essa vida não é, na verdade, o que nos limita. Será que a gente tem vivido aqui, pensando só aqui? Não pensando nas coisas do alto, mas pensando nas coisas terrenas. A gente acha que a nossa vida vale só para agora, então a gente vive dessa forma. É esse princípio que vai regendo a nossa conduta. Se você não pensa na ressurreição, se você não crê na ressurreição, logo o seu comportamento ele vai ser conduzido por maneiras de que não tem a ressurreição envolvida nela. A forma da gente se comportar não vai ter nada a ver com a ressurreição. Isso é muito sério, irmãos. É o momento da gente refletir e falar, Deus,
Eu quero ser uma testemunha do Cristo vivo. Eu quero realmente experimentar essa vitória do Cristo na cruz, que pagou pelos nossos pecados. Um Cristo que realmente calou Satanás. Ele é o inimigo das nossas almas, ele está sempre lá nos apontando, nos tentando, nos desprezando, querendo destruir a nossa vida. Mas ele não é mais forte do que o nosso Cristo. Muitos cristãos têm medo de Satanás. Muitos cristãos têm uma teologia que parece que Satanás é maior que Jesus. Isso está errado, irmãos. Porque quando as Escrituras testemunham da ressurreição de Cristo, essa é a palavra, vitória. E aí nós vamos para o nosso segundo ponto, irmãos, que ele é muito especial, porque aqui é o seguinte, eu vou ser bem sincero, aqui ou você entende esse texto e parte para a prática, ou você precisa nascer de novo e se converter, irmãos. Porque Apocalipse 5 mostra todas as criaturas celestiais adorando o Cordeiro de Deus. Eu te pergunto, se todo mundo lá no céu, de todo esse universo espiritual, se dobra dizendo digno é o Cordeiro, o que é a igreja aqui na terra para não fazer isso? Quem somos nós de não reconhecer que o louvor pertence a Ele, que a honra pertence a Ele, que a glória e o poder pertencem a Ele para todo sempre? Isso aqui mostra, talvez, como deveria ser a nossa adoração do dia a dia. Não só aqui no templo, irmãos. Na verdade, eu sei que o coronavírus aí trouxe várias coisas assim que nos deixam um pouco tristes. Pessoas morrendo, pessoas que estão afastadas dos seus familiares. De repente a pessoa está lá sozinha, ela está morrendo e não tem ninguém para dar o suporte para ela. O cara faz aniversário, que nem o Enoque está fazendo aniversário em abril, acho que tem metade da Pão da Vida que faz aniversário. Você não pode dar um abraço, você não pode dar um beijo, você não pode dar um cumprimento, você não pode dar um aperto forte assim, aquele, caloroso. Por quê? Porque tem o coronavírus. Mas aí, junto com isso tudo, irmãos, veio uma oportunidade do povo aprender a adorar o seu Senhor. O pastor Chang me mandou um vídeo de um cara testemunhando que ele estava muito mal de coronavírus, e aí passava acho que ele é um funcionário ali do hospital, não entendi se ele é um enfermeiro, se ele é um cara que limpa, ele limpa, né? Ele foi cleaner, né? É o cara que limpa ali os espaços do hospital. Enfim, ele falou que era um missionário, ele tinha tido uma experiência missionária, acho que 14 anos, não lembro qual país da África, e aí começou a compartilhar com ele, lógico que à distância, e aí ele falou se podia orar por esse cara. Quando você vê esse cara testemunhando, irmãos, ele não está falando de um Jesus que não vive. Ele não está falando de uma religião. Ele não está falando de argumentos teológicos para convencer um cabeçudo ateu. Ele está falando o que ele experimentou. E uma coisa que eu pensei, se todos nós tivéssemos a oportunidade de estar na condição que aquele homem estava, deitado ali num leito de hospital, sozinho, sem familiar, sem pastor, sem louvor, sem celular, como nós trataríamos o nosso Cristo? Essa é uma pergunta para a gente fazer nos dias de hoje. É o momento do cristão entender que ele tem um relacionamento pessoal com Jesus. É o momento da gente realmente aprofundar nesse relacionamento, porque é Ele que nos sustenta. Às vezes os nossos pais não vão estar do nosso lado. Às vezes nem nossa esposa, nem nossos filhos. Talvez, para aqueles que são muito apegados a uma figura religiosa, nem o padre, nem o pastor. Talvez você não tenha nem sua Bíblia na mão. E como é que você vai cultivar a esperança? Tem gente que está surtando aí na quarentena, porque tem que ficar em casa. Imagina se esse cara tivesse que enfrentar a morte. Está pirando porque não pode ir no shopping comprar. Cara, isso não tem a ver com ressurreição. Tem a ver com caminho de morte. Porque a gente parece que ainda permanece nos nossos pecados. É errado comprar? Não estou falando isso. Eu estou dizendo que a nossa mentalidade, como nós temos orientado os nossos pensamentos. A gente vem aqui cultuar a Deus só esperando bênção. A gente vem aqui cultuar a Deus falando, Deus, passa logo essa praga. Senhor, afasta da nossa casa essa praga. Não, irmãos. Cristo venceu, Ele continua vitorioso. Não é o coronavírus que vai desclassificar Jesus da sua vitória. Porque digno é o Cordeiro. E a Ele foi dado louvor, honra, glória e poder para todo sempre. Inclusive na época que nós estamos vivendo. Então nós temos que passar por essa disciplina e aprender a enxergar Jesus em toda e qualquer circunstância. E Ele se manifesta para aqueles que o buscam, irmãos.
Nós vamos ler esse trecho. Apocalipse 5, de 1 a 14. Você pode acompanhar aí na tela. Então eu vi na mão direita daquele que está sentado no trono um livro em forma de rolo, escrito de ambos os lados e selado com 7 selos. Isso aqui é a Bíblia antiga, né? Feita em rolo, não tinha os capítulos, versículos, não era páginas, não tinha marca-página. Então era um rolo. E ele viu um anjo poderoso proclamando em alta voz: quem é digno de romper os selos e de abrir o livro? Mas não havia ninguém, nem no céu, nem na terra e nem debaixo da terra, que podia abrir o livro, ou sequer olhar para ele. E eu chorava muito, porque não se encontrou ninguém que fosse digno de abrir o livro e de olhar para ele. Então um dos anciãos me disse: não chore, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Então vi um cordeiro que parecia ter estado morto, de pé, no centro do trono, cercado pelos 4 seres viventes e pelos anciãos. E ele tinha 7 chifres e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. Ele se aproximou e recebeu o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. E ao recebê-lo, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do cordeiro. E cada um deles tinha uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. E eles cantavam um cântico novo: tu és digno de receber o livro e de abrir os seus selos, pois foste morto, e com teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo, língua, povo e nação. Tu os constituíste reino e sacerdotes para o nosso Deus, e eles reinarão sobre a terra. Então olhei e ouvi a voz de muitos anjos, milhares de milhares e milhões de milhões. E eles rodeavam o trono, bem como os seres viventes e os anciãos, e cantavam em alta voz: digno é o cordeiro que foi morto de receber poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória e louvor. E depois ouvi todas as criaturas existentes no céu, na terra, debaixo da terra e no mar, e tudo o que neles há, que diziam: aquele que está assentado no trono e ao cordeiro, sejam o louvor, a honra, a glória e o poder para todo sempre. E os 4 seres viventes disseram: amém. E os anciãos prostraram-se e o adoraram. Irmãos, esse trecho aqui é de tirar o fôlego, amém? Se você imaginar essa cena, é algo formidável, algo assim maravilhoso que Deus nos revela em Apocalipse. Ele mostra ali um rolo escrito, que estava selado, ele tinha 7 selos, e ninguém era digno de abrir esse rolo, ou seja, esse livro. E aí João via essa cena e falava assim: ninguém é digno nem de olhar para esse livro. O que aquilo, como é que isso vai ser revelado para nós, como é que isso vai chegar até nós, como é que isso vai mudar a nossa vida? E ele chorava porque não tinha esperança. Pensa, ninguém é digno nem de olhar para aquilo. Como é que aquilo poderia ser revelado? Como é que aquilo poderia vir à tona? Lembre-se que em Apocalipse várias coisas vão sendo liberadas ao longo do livro. E naquele momento você encontra um livro selado. E ele se prostra e fica triste, porque não há esperança, ninguém pode abrir aquele livro. E um dos anciãos chega para João e fala assim: não chore. Eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. É interessante essa frase, né? Porque ele fala assim, o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, ou seja, toda aquela promessa que vem do Antigo Testamento, dizendo que o trono de Davi permaneceria eternamente. Ele fala: esse leão da tribo de Judá, ele venceu, e ele pode abrir esse livro. E quando João se vira, o que ele vê? Ele não vê um leão, ele vê um cordeiro. Um cordeiro frágil, quer dizer, compara um leão com um cordeiro, né? É mais ou menos o que os israelitas no tempo de Jesus se decepcionaram. Pô, eu vi Jesus aqui, esse cara, filho do carpinteiro, filho de Maria, andando aqui, comendo com seus discípulos, não lava as mãos, atrapalha toda a lei, fala tudo errado. Eu esperava que viesse um Messias vencedor, que rugiria e o nosso inimigo fugiria. Mas foi o cordeiro que venceu, irmãos. João olha e vê um leão. Não vê um leão, ele vê o cordeiro. E é interessante porque o texto fala que esse cordeiro parecia ter estado morto,
mas estava em pé, do lado do trono. Exatamente essa ideia. O cordeiro parecia ter estado morto. Parece que a morte venceu Jesus, mas ela não venceu. Hoje ele está à destra do trono de Deus. E ali você vê que ele está perto do trono, lá, cercado pelos 4 seres viventes, pelos anciãos. Aí tem uma passagem que parece ser meio estranha, né? Ele fala assim, sobre os 7 chifres, 7 olhos e 7 espíritos de Deus enviados à terra. Eu queria trazer um pouco do entendimento sobre isso, por aquilo que de forma mais tradicional a gente pode pesquisar e encontrar. O número 7, na verdade, assim, o Apocalipse ele traz vários relatos que usam números. Então vamos ver aí que é uma numerologia bíblica. E o 7, ele representa a perfeição, é um número completo. E quando você fala que ele tem 7 olhos, 7 chifres, provavelmente não é um cordeiro que tem 7 olhos, 7 chifres. Mas o significado disso é que, por exemplo, o chifre, se você pegar em outras passagens também, você vai ver, ele representa autoridade, ele representa força, ele representa poder. E quando ele fala 7 chifres, ele quer dizer que era um poder de forma completa, de forma plena. Ele tem força completa e plena. E isso quer dizer que ele é um cordeiro, que o nosso cordeiro é um cordeiro onipotente. Como é que você explica a Trindade? É muito difícil a gente falar desse termo, mas um fato existe é que as 3 pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, todos eles têm características de Deus. E quando você fala de alguém que é onipotente, quem que você lembra? Deus. E ele está aqui falando que o Cordeiro, ele é onipotente. Todo o poder está nas mãos de Cristo. Os olhos, na verdade, eu acho que representa aquela questão de tudo onde os olhos de Deus estão alcançando, de tudo que está ao alcance dos olhos de Deus, da vista de Deus. Nada passa desapercebido, nada foge do seu controle, ele está em todos os lugares, ou seja, ele é onipresente, e consequentemente ele é onisciente, ele sabe de todas as coisas. Então, quando ele está conferindo essa característica para o Cordeiro, dos 7 chifres, 7 olhos, 7 Espíritos de Deus enviado a toda a terra, ele quer dizer que Jesus, ele é completo. Jesus, ele tem todo o poder. Jesus, ele está em todos os lugares. Jesus, ele sabe todas as coisas. E aqui você vê um desfecho da história. Primeiramente, todos estavam tristes, porque não havia quem abriria o livro. E, de repente, vem um ancião e fala, não chora, porque, na verdade, o leão da tribo de Judá, ele venceu, e ele pode abrir esses livros. De repente, ele olha, ele vê um cordeiro, e vê que aquele cordeiro, ele é o cordeiro perfeito, é um cordeiro que tem todo o poder, e ele pode abrir aquele livro. E aí você vê depois que quando o cordeiro recebe o livro, nesse momento, os 4 seres viventes, os 24 anciãos, que é algo misterioso aí da palavra de Deus, eles se prostram diante do cordeiro. Talvez assim, o ser mais complexo que exista seja Deus. E aí você começa a ler um pouco sobre como é que é esse céu, e você começa a ver essa descrição de João. Você falou, opa, peraí, tem outras coisas também que eu não consigo discernir, que eu não consigo entender. Mas Jesus, ele revela para João, e João, de uma forma, usando algumas linguagens, ele tenta mostrar a realidade do que tem ali no céu. E ele fala, essas criaturas fantásticas, esses 4 seres viventes, esses 24 anciãos, mesmo eles parecendo tão poderosos e tão ali, cara a cara com o trono de Deus, ainda assim eles se prostraram diante do Cordeiro. Eles se prostraram diante do Senhor. E ele fala de harpas, irmãos. Harpas está sempre associada ao louvor. E ele fala de taças de ouro cheias de incenso, isso tem a ver com oração. Não é uma interpretação minha, o próprio texto falou isso, irmãos. Se você for lá ler o trecho, ele vai falar que, de fato, cada um deles tinha uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. Então você vê que diante do trono de Deus, o que existe ali? Adoração, louvor, oração. Porque em torno de quem? Do trono. Mas quem pode se assentar no trono? O Cordeiro de Deus. Ele é o alvo da nossa adoração, irmãos. Ele é o alvo dos nossos louvores. Ele é o alvo da nossa oração. E aí fala que eles cantavam um cântico novo. Tu és digno de receber o livro e de abrir os seus selos. Por que ele é digno? Por que o Cordeiro é digno? Por que ele é, vamos dizer assim, merecedor? Por que ele tem esse status? Porque ele foi morto e com o teu sangue ele comprou para Deus homens de toda tribo, língua, povo e nação. De todos os lugares, de todos os idiomas, de todo e qualquer povoado, nação, tribo, Jesus comprou com o seu sangue. Ele é digno porque foi com a vida
com a sua vida, ou melhor, por meio da sua morte, que ele comprou essas pessoas, esses homens, né, que tem a ver com a humanidade aqui, irmãos. E aí ele fala mais, né? Ele fala que constituiu o reino e sacerdotes para Deus e reinarão sobre a terra. Eu não sei qual que é a sua ideia da eternidade. Você acha que você vai morrer e de repente vai ficar tocando harpa no céu? Mas aqui ele fala de algo posterior, sobre um reinado. Quando a gente fala do reino de Deus, é algo que vai ser real, algo que nós vamos realmente existir, servir, nos mover. E esse reino, irmãos, ele foi inaugurado com Cristo vindo para a terra. Eis que o reino de Deus é chegado. Arrependam-se. Nós já falamos sobre isso. Mas aqui ele fala que esses homens, de toda a tribo, de toda a língua, de todo povo e nação, eles foram comprados pelo sangue de Cristo, e Cristo os constituiu reino e sacerdotes para reinar sobre a terra. A proposta é muito maior, irmãos. A proposta da eternidade é totalmente diferente daquilo que nós podemos conceber com a nossa mente humana. E aí revela que ele é digno de receber poder, riqueza, sabedoria, força, honra e glória e louvor para todo sempre. E quando eu leio essas palavras, a primeira coisa que me veio à mente, irmãos, quando fala de poder, de riqueza, de sabedoria, de força, de honra e glória e tal, isso você vê o que o homem está buscando. As pessoas nesse tempo presente, elas estão de alguma forma orientando as suas vidas para alcançar essas coisas. E a Bíblia, todos os seres celestiais se voltam para o Cordeiro e falam, ele é digno de receber todas essas coisas. Então todas as coisas estão em Cristo, irmãos. Por isso que eu falei, o Cordeiro de Deus, ele é vencedor. Ele é digno de receber todo o poder, toda a riqueza, toda a sabedoria, toda a força, toda a honra, toda a glória e todo o louvor, não só para agora, mas para todo sempre. É dessa forma que nós devemos adorar o Senhor Jesus. E aí quem concordou com isso tudo que estava sendo dito, irmãos? O texto ele fala algo também que é impressionante. Ele fala que quem concordou com isso foi nada mais, nada menos do que milhares, de milhões de anjos. Pensa no maior exército da Terra, talvez seja o quê? Na China, seja na Coreia, seja nos Estados Unidos. Esse exército celestial supera em números qualquer exército que já existiu sobre a face da Terra. E todos eles, junto com os 4 seres viventes e com os 24 anciãos, todas as criaturas que existiam no céu, na terra, debaixo da terra e no mar, todas se prostram diante do Cordeiro. Todos eles se prostraram diante do Cordeiro. Sabe quem resiste se prostrar na presença do Cordeiro? O ser humano que não tem Cristo, que é orgulhoso, que não sabe, na verdade, que quando Cristo morreu naquela cruz, Ele deu a possibilidade de todos se achegarem a Ele, de todos receberem a dádiva do seu sangue, de libertação, de uma nova vida. E sabe o que é interessante também, irmãos? Eu acho que foi o Hernandes Dias Lopes que falou. Ele falou, esse cântico novo é um cântico evangelístico. É um cântico que testemunha a respeito de Jesus. É um cântico que exalta o Senhor e dá testemunho de quem Ele realmente é. E esse cântico ele tem o objetivo de realmente alcançar milhares de pessoas para a adoração a Cristo. Um outro autor também bem conhecido, eu já cheguei a falar isso em algumas pregações, mas foi algo que me tocou bastante, é o John Piper, que ele fala que o final da missão não é o evangelismo, mas é você transformar pessoas, homens comuns, em verdadeiros adoradores. A proposta de Deus é que o mundo todo se volte para Cristo e adore Cristo, adore o seu Filho, dessa forma que nós lemos aqui em Apocalipse. E é interessante, né, você ver esse contraste. Olha o Apocalipse 13, lá para frente você vai ver um trecho também muito interessante, que ele fala assim, ó, todos os habitantes da terra adorarão a besta, a saber, todos aqueles que não tiveram seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a criação do mundo. Então, por um lado, você vê um exército celestial enorme se prostrando diante do Cordeiro. Você vê aqueles que realmente entenderam a obra de Cristo se prostrando diante de Cristo. Você vê que toda a língua e todo vai confessar que Cristo é o Senhor, os joelhos vão se dobrar, mas ainda assim vai haver uma parte dos habitantes da terra que vão adorar a besta.
eles não têm o nome escrito no livro da vida do Cordeiro, que foi morto antes da criação do mundo. Irmãos, o nosso Cordeiro, ele foi preparado antes que o mundo existisse. Ele foi imolado para ser sacrificado no nosso lugar antes que o mundo fosse criado, já estava no plano de Deus. A palavra de Deus já testemunha isso. E a palavra de Deus, por mais triste que isso pareça, ainda dá testemunho de que muitos homens não vão querer se dobrar perante o Cordeiro de Deus que é vencedor. E eu temo dizer, irmãos, que até mesmo dentro da igreja, a gente tem sido rebelde, talvez, para se dobrar diante de Cristo. Reconhecer o Cordeiro de Deus, que foi dado em nosso favor. A nossa vida de adoração, ela pode mudar, irmãos. A nossa vida de adoração, ela precisa ser impactada por esse trecho que nós acabamos de ler. Quando nós entramos na presença de Jesus, nós temos que entrar com esse coração, dando a Ele todo o louvor, toda a honra, toda a glória e todo o poder, porque é isso que Ele merece. Às vezes a gente não sabe nem fazer uma oração, a gente não expressa nem direito o que a gente sente por Ele, porque na verdade a gente não sente nada. Isso devia incomodar a gente, irmãos. Nós deveríamos entrar na presença de Deus com gratidão, com um coração cheio de alegria, porque era para nós estarmos caminhando mortos nos nossos pecados. Nós estávamos longe, irmãos, e Ele nos trouxe para perto. Então, irmãos, nesse domingo de Páscoa, nós estamos aqui lembrando o sacrifício do nosso Senhor, o sacrifício do Cordeiro de Deus. E Ele derramou esse sangue para limpar o nosso pecado. E quando Ele tira esse pecado, quando Ele limpa o pecado que há em nós, Ele abre um caminho que nos leva a Deus. E quando nós estamos na presença de Deus, nós podemos ter uma certeza, a morte não vai nos segurar. Se você quer testemunhar algo aí, mundo afora, fala sobre a morte que foi derrotada. Porque as pessoas têm medo de morrer. Por que nós temos que fazer a quarentena? Porque o governo não quer que um monte de pessoas morram. Talvez tenha outros interesses, lógico, por trás, nas entrelinhas, mas, na verdade, você tem uma responsabilidade sobre uma nação, sobre o seu estado, sobre a sua cidade, enfim. Então, você toma essa decisão para que pessoas não morram. As pessoas têm medo de morrer, mas Cristo venceu a morte. O nosso Cordeiro, o Cordeiro de Deus, Ele foi dado em nosso favor. E Ele ressuscitou, irmãos. Ele venceu a morte ressuscitando. E Ele que nos garante que, na verdade, a história está e sempre esteve em suas mãos. Nada foge do controle do Cordeiro de Deus. Nada vai fugir dos planos que o Senhor determinou para a sua igreja. Então, nós precisamos ficar firmes e abraçar essa nova vida que nos foi dada em Cristo. E o que nós podemos fazer até lá, irmãos? Trabalhar nessa nova vida. Trabalhar nessa mentalidade, trabalhar em realmente numa situação, ao invés de clamar, Senhor, por que o Senhor deixou acontecer isso? A gente fala, Senhor, o Senhor é digno. Como eu posso te glorificar nessa situação? Senhor, como eu posso exaltar o seu nome diante dessa situação difícil que eu estou passando? O nosso papel é adorar, irmãos. O nosso papel é louvar, o nosso papel é orar a esse Cordeiro vitorioso. Foi assim que aconteceu com os discípulos. Quando foi testemunhado que Cristo tinha ressuscitado, onde eles estavam? Reunidos com medo, fechados numa sala. E de repente, quando vem o Espírito Santo sobre esses homens, eles começam a testemunhar sobre o Cordeiro que é digno. E eles saem por todos os cantos falando de Jesus. Sem medo do Império Romano, sem medo dos fariseus, sem medo dos mestres da lei, sem medo daquela turma do Sinédrio. Eles saem testemunhando, porque eles experimentaram que o Cordeiro venceu. Que essa vitória, irmãos, realmente esteja bem fundamentada no nosso coração, para que a nossa vida seja uma vida de adoração verdadeira ao Cordeiro do Senhor, que merece toda a honra, toda a glória, todo o poder. Amém? Gostaria de fazer uma oração. Nós vamos ainda entoar um cântico juntos aqui para encerrar o nosso culto. Eu quero orar, Senhor, agradecendo a Ti pela vitória do Cordeiro, pelo fato do Senhor ter preparado esse Cordeiro Santo antes da fundação do mundo para morrer em nosso lugar, para nos dar uma nova vida, para nos trazer, Senhor, para uma vida abundante em Cristo.
Eu quero agradecer porque o teu filho sofreu a maldição no nosso lugar. Jesus, ele sofreu não só fisicamente, mas ele carregou sobre si todo o peso do pecado, ele carregou sobre si toda a maldição, toda a afronta, ele carregou sobre ele ali no madeiro. E quando parecia que ele tinha sido derrotado, passado 3 dias ele ressuscita e ele manifesta a vitória sobre todos os nossos inimigos. Esse cordeiro manifesta que ele foi vitorioso sobre o maior inimigo que nós temos, que é Satanás, sobre o maior problema que nós enfrentamos, que é a morte. Esse cordeiro, ele segue vivo e ele vai reinar completamente neste mundo, Senhor, quando todas as coisas se cumprirem. Até lá, Senhor, eu oro para que a tua igreja exalte o cordeiro, para que nós, como cristãos, onde nós estivermos, nós possamos dizer que a Ele seja dada toda a honra, toda a glória, todo o poder, toda a majestade, toda a riqueza, toda a sabedoria. Que seja esse o nosso cântico, Senhor. Que sejam essas palavras que saiam da boca dos teus filhos. Louvores a ti, Senhor, porque o Senhor venceu. O Senhor é vencedor. E nós podemos tomar posse dessa vitória em Cristo. Nós podemos olhar para ti, Senhor, e ver que o Senhor é digno de abrir o selo, o Senhor é digno de abrir o livro, o Senhor é digno de todas as coisas por todos os séculos, porque o Senhor morreu para comprar toda a humanidade. Nós aguardamos esse dia, Senhor, onde poderemos te adorar de forma plena, onde poderemos te adorar, Senhor, não pela limitação da carne, mas de uma forma completa. Nós poderemos entrar na tua presença e desfrutar desse relacionamento, olhando face a face, conhecendo como nós somos conhecidos, de uma forma plena. Nós aguardamos esse dia, Senhor. Nós aguardamos esse encontro com o Cordeiro de Deus. Mas até lá nós queremos proclamar, Senhor, que todas as coisas são para Ti, todas as coisas são por Ti, e tudo vem de Ti para nós, Senhor. Obrigado. Em Teu nome nós oramos. Amém.
A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória para sempre. Amém. Amém, Senhor. Nós queremos dar toda a honra e toda a glória a Ti, Senhor Jesus. Nós queremos, Senhor, que a Tua igreja, em todo o tempo, em todos os lugares, dê honra e glória a Ti, Senhor Jesus. Nós queremos Te engrandecer, queremos Te louvar, queremos agradecer, dizendo que só o Senhor é digno de receber essa adoração. Nós não faremos outros ídolos, Senhor, para adorar. Nós não nos prostraremos, Senhor, diante do sistema do mundo. Nós não vamos nos prostrar, Senhor, diante daquelas coisas que se apresentam trazendo solução para nós. Nós queremos nos prostrar somente diante do Cordeiro que foi morto e comprou para si a nossa vida. Obrigado, Senhor. Nós te exaltamos, nós te glorificamos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Então é isso, irmãos. Nós estamos encerrando aqui esse culto. Que a gente possa realmente mudar o nosso estilo de adorar o Senhor, entendendo como Ele é bom, entendendo que Ele é vitorioso. Não duvide do poder de Deus que está sobre você, que está sobre a igreja, e que a gente possa se inclinar em adoração em todo tempo, em toda circunstância. Amém? Então, uma semana abençoada para todos. Que Deus abençoe cada família, cada casa, cada pai de família, cada idoso, cada criança. Que o Senhor abençoe cada lar. E que o Cordeiro de Deus manifeste o seu poder sobre a vida de cada um de nós. Em nome de Jesus. Amém.